Ao vivo aqui pela Caçula 96.9, muito obrigado aí a você que está nos acompanhando, a todos que nos sintonizam nesta terça-feira aqui em nossa programação. Você pode acompanhar o nosso programa nas redes sociais, facebook.com/Rádio Caçula TL, App Caçula FM, WhatsApp também 679-9149-8282 e aplicativo Caçula FM também na Apple Store e Google Play. Pessoal, então vamos à nossa entrevista de hoje, né? Ele que está aí por Três Lagoas nesta terça-feira, cumprindo a agenda, um dos nomes importantes aí do PL, né? Do Partido Liberal aqui em nossa cidade de Três Lagoas e no estado de Mato Grosso do Sul. E mais uma vez conosco aqui em nossos estúdios da Caçula FM, o deputado federal Marcos Polon. Ele que vem falar, claro, sobre o partido, sobre os trabalhos dele em Brasília e tudo mais, um dos nomes representativos da bancada sul-mato-grossense em Brasília. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui na Caçula FM, em Três Lagoas também, né? Que o senhor chegou hoje pela manhã aqui na nossa cidade. E temos novidades, temos muitas notícias boas, claro, 2026 chegando, já as medidas aí sendo tomadas. Muito bom dia, obrigado por ter vindo. Rafael, muito bom dia, é uma honra estar aqui, eu sempre fico muito feliz de vir aqui. Sim. Foi uma das poucas rádios que na minha pré-campanha e na campanha abriram as portas, mesmo eu sendo um ilustre desconhecido. Sim. Acabei de falar que a minha eleição foi um milagre, eu não tive nenhum político expressivo do estado me acompanhando, não tive nenhum prefeito, não tive nenhum vereador, não tive dinheiro, o meu voto é conhecido como o voto mais barato da história do Mato Grosso do Sul, levando em conta o custo utilizado na eleição, né? Além disso, e paralelo a isso, muitas das pessoas que conheciam o meu trabalho achavam que eu era de fora, que eu era paulista ou de Brasília, porque meu trabalho é de expressão nacional, sim, né? Sim. E quem me conhecia aqui não sabia que eu fazia o meu trabalho e a maioria não me conhecia. Então, o desafio era para aqueles que me conheciam saber que eu era daqui e aqueles que sequer não me conheciam me conhecessem. E você vê que Deus não entrega um milagre pela metade, quando Ele coloca a mão justamente para mostrar o seu sinal que eu não só fui eleito, como fui eleito o mais votado das últimas eleições. Claro, então, é justamente nessa perspectiva que a gente faz o nosso trabalho. Então, quando as pessoas perguntam como é que tá, como é que não tá, eu sempre encaro isso com muito bom humor, com muita tranquilidade, porque, como disse aqui há pouco, né, esse é o mote da minha vida desde os meus 30 anos, quando eu fiz um retiro cuja palavra era essa. Sim. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como eu amo a Deus, nada me abala. Eu tô igual aquele sujeito que põe um house na bacia e fala, nada me abala, nada me abala. Nada acontece. Exatamente. E muito obrigado. Eu sempre muito feliz de estar aqui em Três Lagoas. Eu que não tenho grupo político, eu tenho amigos. Eu não tenho eleitores, eu tenho amigos. E isso assusta bastante o pessoal, porque eles tentam mapear minha base política, mapear meus votos, ou até tentar comprar isso aí. Sim. E amigo não tem preço, né? Claro. Amigo tem valor. Então eu fico muito feliz de estar em Três Lagoas, que é uma cidade que eu tenho milhares, literalmente milhares de amigos. E é sempre bom estar aqui. A gente já visitou a PAI, que é uma das agendas principais do meu mandato, ajudar quem precisa de ajuda, né? E tem alguns projetos muito legais aí que a gente pretende desenvolver daqui para frente. Mas você pediu notícia boa, eu já te dou para você e para todo o pessoal de Três Lagoas e região que nos escuta, duas notícias excepcionais. Olha aí. A primeira e a mais importante delas é que sim, já passou mais da metade do pesadelo chamado Lula, pessoal. Falta pouco mais de um ano e meio. Então logo, logo esse terror acaba e nós vamos poder viver num país próspero e sem um cachaceiro ladrão ocupando o cargo mais alto eletivo do Brasil. E a outra notícia boa, e essa é especialmente maravilhosa para o sul mato-grossense, é que depois da excelente gestão do PL Mulher, da Mariana Amaral, claro, que é minha amiga, está aqui do meu lado, a minha esposa foi reconduzida à presidência do PL Mulher. A época que ela foi conduzida, a imprensa paga por meios escusos, infelizmente isso acontece no Mato Grosso do Sul, tem muito político que paga para falar bem ou falar mal do coleguinha, né? E falaram que ela tinha sido alçada ao PL Mulher porque eu botei. E insinuaram que ela recebia um salário de 40 mil. Mentira. Toda a estrutura do PL na minha gestão era custeada com recurso próprio. O prédio do diretório era no meu imóvel,
nunca pagou uma conta de luz nem de água, era tudo as minhas expensas. Eu tinha 8 carros da minha propriedade circulando o estado inteiro, então eu coloquei, a gente da direita, diferente da velha política, a gente coloca dinheiro nosso para as coisas acontecerem, para financiar o que a gente acredita, doar para os políticos que a gente acredita, diferente da velha política que tira do erário para botar nos próprios bolsos e se locupletar. Então ninguém recebia salário nenhum, principalmente as meninas do PL Mulher. Sim, sim. E quando eu fui destituído do diretório estadual do PL, por não concordar com as alianças políticas, eu tinha deixado bem claro, eu dei minha palavra, eu não volto atrás com a minha palavra, nunca voltei, e não vai ser a política que vai fazer eu voltar. Por conta de ter sido destituído, minha esposa achou por bem entregar o projeto do PL Mulher, que foi muito bem conduzido pela Mariana Amaral. Claro, claro. E é um projeto tocado direto pela Michelle Bolsonaro. E agora ela é reconduzida à presidência estadual do PL Mulher, mantendo a Mariana como vice-presidente, que era o cargo que ela ocupava, mostrando que aquilo que eu falava lá atrás, que quem escolheu a Nayane foi a Michelle Bolsonaro, porque a Nayane, minha esposa, era muito amiga da Amália Barros, que infelizmente faleceu, era uma irmã para nós, ela e o marido dela eram de dentro da nossa casa, tanto que quando teve evento PL Mulher, o pessoal ficou lá em casa, jantou lá em casa e tudo e tal. E aí agora isso mostra como a imprensa mentiu descaradamente e como vem mentindo de novo para tentar desgastar a minha imagem, porque já viram que não vão conseguir comprar as pessoas que votam em mim, porque são votos de conceito, votos que acreditam no meu trabalho, então tentam achincalhar a minha imagem com uma enxurrada de mentiras. Por conta disso a gente fez uma investigação e identificamos um padrão. E, pasmem, achamos quem está pagando. É um deputado federal que está pagando, inclusive encontramos as notas fiscais, porque identificamos um padrão e quais são os blogs que batem. Está bem legal, quando a gente levar para a Polícia Federal, vai ser bem divertido. Mas a outra boa notícia, que é a segunda que eu ia falar, que não é a nomeação da minha mulher ao PL Mulher, é o fato de que no próximo dia 24, a presidente nacional do PL Mulher, dona Michelle Bolsonaro, estará aqui no Mato Grosso do Sul, lá em Sidrolândia, ao lado de Campo Grande, a terra em que minha esposa foi criada. Ela não nasceu lá, ela veio pequena, como muitos gaúchos que vieram para cá, como a Mariana, que é gaúcha, que veio para cá, e foi criada lá em Sidrolândia. Então a gente tem Sidrolândia como a terra dela, né? Aqui no Mato Grosso do Sul. Lá temos o Rodrigo Basso, que foi um prefeito que ganhou exclusivamente com o discurso bolsonarista, não teve recurso, também não teve apoio, então venceu com a força do nome Bolsonaro, do discurso e também do perfil dele, né? Um perfil sério, íntegro, honrado, que era o projeto que a gente tinha para o estado inteiro. Então a Michelle vai estar lá, vai ser um evento muito bom. E aos detratores que estão torcendo, implorando, fazendo coro para que eu saia do PL, criando fake news, inventando um desgaste que não existe, tá? Com factoides. Durmam com um barulho desse. A presidente do PL Mulher do Mato Grosso do Sul é minha esposa, nomeada pela própria dona Michelle, que virá a cidade que ela foi criada para fazer o evento do PL Mulher. Então isso deixa bem claro o nível das fake news que nós estamos tendo que enfrentar. Mas a direita já está acostumada com isso. O Bolsonaro nos ensinou como nos posicionar em relação a isso. Então a gente sabe que nós temos o efeito massa de pão. Quanto mais baterem, mais a gente cresce. É isso aí. Inclusive, deputado, é bom porque nós vamos continuar falando de PL. Nós sabemos que o senhor é uma pessoa... Eu tenho que frisar isso. Desde quando eu entrevistei pela primeira vez o Polon, a primeira coisa que o deputado falou para mim da primeira vez que eu entrevistei ele... Pergunta o que você quiser. Só deixa eu responder. Pergunta o que você bem entender. Eu nunca mandei para jornalista nenhum pauta pronta. Enquanto alguns deputados mandam as perguntinhas decoradas, eu cheguei numa rádio, o cara falou: você quer que pergunte o quê? Eu falei: que você tiver curiosidade. Não, porque o deputado fulano mandou aqui para mim quais eram as perguntas que ele ia responder. Um release já pronto. E as respostas, cara. E o cara não conseguia nem decorar, ele lia. Eu vi as imagens da rádio. O cara lia, teve que ficar com o papelzinho aqui assim. Pergunta decorada. Pergunta decorada. E nós sabemos muito bem, como eu disse, Poloni responde tudo. Quantos fazem como eu faço aqui?
no estado? Tem deputado que mata no peito? Fala, pergunta se quiser. Não, poucos. Dos que eu entrevistei, acho que o senhor é o único. Viu? Falar a verdade para o senhor. Eu acho que a unanimidade é que todo mundo não gosta de mim, né? Todos os políticos, nem a direita, nem a esquerda, nem o centro. Quem gosta de mim é só o povo. Que isso. Todo mundo conhece o senhor, todo mundo tem um respeito enorme pelo senhor. Eu pessoalmente tenho um respeito enorme pelo senhor, pelo seu trabalho. Obrigado, Rafael. E eu já começo falando questão de PL. Manda bala. Porque tivemos aí muitas coisas. Reviravoltas, tudo mais. Até a Mariana já tá aqui, já sabe até mesmo o que eu vou perguntar também. Por favor, eu não sei, vou saber agora. Mas... Rufem os tambores. Coisa tranquila. Vamos falar de definição. Mas não precisa ser tranquilo não, cara. Tá com pau. Mas vamos falar então. Vamos falar. O PL já tá numa definição aqui em Mato Grosso do Sul. Tá. Muito se fala sobre nomes que vão entrar, nomes que vão sair. Isso. Muito se falou do Reinaldo Azambuja, que iria entrar no PL ou não, que está dessa definição, PSDB e tudo mais. Para o senhor, como é que está o PL no Estado? Podemos esperar uma mudança visando 2026? Primeiro vamos entender o que aconteceu. Que eu achei que todo mundo já tinha entendido. E quando eu volto a andar no interior, as pessoas não entenderam. Até eu estava em Água Clara. Sim. E o pessoal falou, por que o cara do PL desistiu? Não, ele não desistiu, ele foi impedido de disputar, é diferente. Sim. O que aconteceu? Eu, quando peguei a presidência do PL, eu me posicionei na Nacional dizendo o seguinte, olha pessoal, eu não sei fazer velha política. Meu projeto é um projeto bolsonarista puro sangue, como eu faço política a vida inteira. Sim. Eu construí o maior e mais organizado movimento da direita do Brasil, que é o maior movimento armamentista fora dos Estados Unidos, que é o ProArmas. O ProArmas, ele está em todos os estados do Brasil, ele está em todos os países da América Latina. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem matéria até nos Estados Unidos sobre o meu trabalho, claro, na Europa. Então, o trabalho que nós fizemos com o ProArmas, e não fui só eu, foi um exército de gente, é reconhecido no Brasil inteiro. Nós elegemos 17 deputados federais sob o nosso apoio, algumas dezenas de deputados estaduais, centenas de vereadores, prefeitos. Então, o pessoal que se preocupa, você precisa fazer isso, senão não reelege, você tem que vender a alma pro diabo, senão você não reelege. Cara, eu tenho uma base política que nem o PSDB tem no Brasil. Eles têm 13 deputados, eu tenho 17, hoje eu tenho 30. Sim. Então, bicho, reeleição não me pega, eu não me apego a cargo. O meu legado, o meu trabalho é sobre a legítima defesa, sobre o direito à liberdade. Isso aí é muito maior do que qualquer pretensão política. Eu me tornei deputado por causa de uma necessidade, porque nós vimos a gravidade da situação, o próprio Eduardo Bolsonaro vendo, e na época eu estava com o escritório em Brasília, que minha família voltava para Mato Grosso do Sul, falou, já que sua família vai, disputa, vem como candidato. Aí eu pedi para ele que fizesse um vídeo de apoio, ele falou, não vou fazer, eu vou até lá. Então eu fui o único candidato do Brasil, que o Eduardo Bolsonaro ficou 3 dias seguido no estado, a gente andou por quase tudo aqui junto, e porque eu vim atendendo um pedido dele. E eu sou um cara do Eduardo. O Eduardo é o meu líder. Só que como o Eduardo está nos Estados Unidos tentando salvar o Brasil da ditadura da toga, as raposas da velha política, os ratos que transitam nos esgotos e nos meandros de Brasília, acham que eu estou órfão de pai político, que é o Eduardo Bolsonaro. No entanto, Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Sim. Quem zela por meu sono não dorme, que foi quem me colocou aqui, a convite do Eduardo, mas por graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E creio nisso indubitavelmente. Pois muito bem, pretendo antes de tudo honrar esse mandato, mantendo a fidelidade primeiro a Deus e depois a todos os meus eleitores. Inclusive faço um desafio que jamais, em momento algum, eu me afastei sequer 1 milímetro do que eu disse que faria na campanha. E jamais, em momento algum, eu me afastei sequer 1 milímetro do que eu disse como coordenador, dirigente partidário, porque eu cravei que nem se minha mãe viesse candidato pelo PSDB, eu votaria nela. Rumores e mentirosos da velha política levantaram o boato que eu estava criando uma dificuldade para vender uma facilidade e monetizar uma adesão a esses partidos da velha política. E aí eu te pergunto, e pergunto a você que está me ouvindo, eu tenho quase 25 anos de advocacia. O meu trabalho é a retórica. A estrutura do meu trabalho é escrever e falar. Sim. Você acha mesmo que alguém que deu aula na Universidade Federal,
que deu aula em pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, na Escola da Magistratura, não sabe a diferença entre impossível e difícil? São conceitos diferentes. Então, quando eu publicamente faço um vídeo, porque eu quis, não foi uma pressão política, eu quis, que era impossível eu me aliar a partidos da esquerda e da centro-esquerda, especialmente o PSDB, e caminhei em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Eu não fiquei num sofá em Campo Grande tomando decisões e negociando apoio. Eu fui cidade por cidade. E da mesma forma que eu olho no seu olho agora, eu olhei nos olhos de cada sul-mato-grossense que apertou a minha mão e disse: só tem 2 requisitos para adentrar ao PL. 1, ser bolsonarista, e 2, não ter ficha criminal. Não me interessa se você é do grupo do fulano, do beltrano e do ciclano. Tanto que em muitos lugares que tinham grupos já delineados e loteados, eu não mexi desde que fossem bolsonaristas. E isso para mim valia para A e para B. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Sim. Dou um exemplo. Em Naviraí, eu tinha lá, tocando o PL, um amigo de infância de mais de 30 anos, que eu conheço, que tinha uma certa rusga, uma diferença com o grupo político que queria adentrar o PL, que é mais ligado ao Coronel Davi Rodolfo. Eu tirei do PL o meu amigo de infância, que é alguém da minha irrestrita confiança, e entreguei o PL para eles, porque efetivamente o grupo é bolsonarista e não tem ficha criminal. Tanto que sagrou-se prefeito de Naviraí. Então o trabalho não foi voltado para grupo, foi um trabalho bolsonarista da direita do Mato Grosso do Sul. E o pior, Rafael, eu dei autonomia total para os diretórios municipais. Foi a primeira vez na história do Mato Grosso do Sul que diretórios municipais tinham autonomia absoluta, ao ponto de eu não interferir em nenhum diretório de maneira nenhuma, em momento nenhum. Sim. E depois de um ano falando e repetindo que eu não faria isso, e deixando bem claro que não havia condição, porque se eu quisesse vender dificuldade, criar dificuldade para vender facilidade, eu não sou um idiota. A frase seria: olha, existe uma distância muito grande, existem diferenças quase intransponíveis, há um abismo que só o presidente Bolsonaro pode construir uma ponte. Ou então, pior, ficava quieto e falava: o Bolsonaro que mandou. E nós vimos no Mato Grosso do Sul, lá em 2018, o pessoal entregando o bolsonarismo para a centro-esquerda, para o PSDB, dizendo que foi o Bolsonaro que mandou. Nós vimos isso de novo em 20, nós vimos de novo em 22, tanto que o pessoal não entendia por que o Bolsonaro estava no palanque do PSDB e não estava com o capitão. Sim, Contar. Isso aí foi notório. E a direita estava com o Contar, tanto que você vê a votação dele. Sim. E aí eu assumi um compromisso lá em cima, isso nunca foi segredo para ninguém, toda semana eu reportava que seria, e as pessoas entraram no PL, na minha gestão, porque tinham esse compromisso. Do nada, um grupo de pessoas com mandato e sem mandato, isso eu já disse, então não tem problema repetir, ficaram insatisfeitos com o jeito que eu estava tocando, porque não tinha como interferir nas cidades, levaram informações, e eu acredito que o presidente Bolsonaro até agora não tem conhecimento específico de tudo que aconteceu, porque senão ele não teria permitido que acontecesse o que aconteceu, levaram informações que fizeram com que, mais uma vez, o nome do Bolsonaro fosse associado a essas mesmas pessoas lá de 2018, 2020, 2022 e, infelizmente, 2024. E aí, depois de um ano falando que eu não vou fazer um negócio, eu sou criterioso, extremamente criterioso na minha palavra, eu nunca, estou com 44 anos, não existe um episódio da minha vida que eu voltei atrás da minha palavra, Rafael. Sim. Eu mantive a minha palavra. Eu simplesmente fiz um vídeo, e as pessoas criam um terror com esse vídeo, está no YouTube, está publicado até hoje, eu acho que eu vou pôr até em destaque para o pessoal matar a curiosidade, que o vídeo foi avassalador, o vídeo foi catastrófico. Eu assisti o vídeo essa semana, porque agora que os arranjos políticos se avizinham, o ataque de fake news aumentou, a turbulência aumentou e falaram: pô, se você não tivesse feito aquele vídeo, hoje você que tocava o PL, você era senador eleito, podendo até pretender vir a governo ou algo assim, porque você teria se cacifado politicamente. Sim. Só que eu teria vendido a minha alma, cara. E não foi A, B ou C que me colocou aqui. Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu tenho como compromisso é não vender minha alma. E aí
Eu fiz um vídeo extremamente respeitoso, reiterando, lógico, com palavras fortes, com expressões, algumas até de baixo calão, porque foi na força da emoção. Sim. E eu sou da fronteira, bicho. Você, quando tá com o sangue quente, você é da fronteira, eu achei que foi até bem light. Perto de uma realidade que eu nasci e me criei, onde todo mundo andava armado e um não olhava feio pra cara do outro. Até hoje, lá na fronteira, é assim. Sim. Então, eu achei que foi até bem civilizado. Depois vou até pôr em destaque no meu canal do YouTube. Quem quiser ver, vai lá e vê. Até se o meu pessoal da minha equipe estiver escutando esse rádio aqui, já pega o vídeo do YouTube lá, do Minha Mãe Pariu um Homem, e põe em destaque. Eu falei em resumo o seguinte: o cara que cortou a melancia, que disse que não junta com a esquerda, o cara que disse que não vai votar nem na mãe se for do PSDB, é esse cara aqui. E palavra de homem não faz curva. E minha mãe pariu um homem, não pariu um saco de bosta. Então eu mantenho a minha palavra. Se o partido quiser se juntar, me tira. E meses antes eu procurei todos os artistas do cenário político, estadual e nacional, e deixei bem claro, falei, gente, eu estou vendo um alinhamento que eu não vou poder cumprir, isso pelo menos 6 meses antes, e falei, se vocês quiserem ir por esse caminho, me tira, porque eu não vou carimbar, eu dei minha palavra para essas pessoas. Preserva esses 20 aqui que eu acho que vão ganhar, e eu achava que ia fazer 20 prefeitos. Veja, nós fizemos 3 sem dinheiro nenhum. Sim. Sem dinheiro nenhum. O Dr. Max, ele teve um pouquinho de recurso, mas 100 e poucos contos, nem conta muito. E o Sacun teve um pouco mais, porque teve um alinhamento mais fácil de fazer com a turma lá. Sim. Mas o pessoal 100% Bolsonaro, que foi Cidrolândia, Carapó e Pedro Gomes, não receberam R$1. Foi saliva e osso do peito. Campanha do jeito que eu acredito, igual foi a minha. Sim. E aí, instado a administrar isso aí, eu fiquei quieto o primeiro dia. À noite, uma pessoa ligada ao partido deu uma entrevista falando que o acordo passava por mim, que era mentira. E no outro dia de manhã o Magno Malta me liga e fala, bicho, o que está acontecendo? Eu contei a história para ele, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou me afastar porque eu não vou arrumar problema pro partido, pro presidente, pro Valdemar. E o Magno Malta falou o seguinte para mim. Uma frase que eu jamais vou me esquecer. E essa aqui eu nunca falei em canto nenhum, vai ser a primeira vez. Ao rei tudo, inclusive a vida, menos a honra. Polon, se você simplesmente silenciar, você não vai poder comprar um tênis para um filho seu, trocar um pneu de um carro da sua mulher, que vão falar que é dinheiro de corrupção. Vão falar que você vendeu o partido, costurou e submergiu. Sim. Então, eu sei que você está disposto a dar sua vida pelo país e pelo presidente Bolsonaro. Mas, meu irmão, não dê a sua honra, porque você é um homem cristão e eu sei que no seu coração você precisa olhar nos olhos do seu filho sem sentir vergonha. Sim. Pra você ter uma ideia, o barulho começou na quarta-feira de manhã. Meus pais não podiam ir na igreja, que estavam sendo hostilizados, porque a imprensa começou a vender na quarta de manhã que quem tinha feito o acordo era eu. E eu mostrando uma passagem, gente, não fui eu estava aqui em Campo Grande. Aí uma jornalista falou, quem vai tem que voltar, não sei o quê. Então foi na maldade. Sim. Não foi simplesmente a busca de uma construção partidária, foi porque eles queriam carimbar em cima do meu nome a pecha de que eu sou um político igual aos outros e que minha palavra é de geleia. E não é. O conservador não é um homem de geleia. Paguei um preço alto, estou pagando até hoje, tanto que hoje o Correio do Estado publicou uma notícia completamente mentirosa, dizendo que eu rompi com a anistia porque eu registrei presença antes de todo mundo. É mentira, vários deputados do PL registraram presença, porque só foi orientado para não registrar 30 minutos depois que foi aberta a sessão. Então mais de uma dúzia de deputados já tinham registrado presença. Então eles querem criar uma falsa turbulência que não existe, porque me defenestrar do partido é condição sine qua non para os objetivos ilegais, nefastos e obscuros que algumas pessoas têm, infelizmente, no nosso Estado. E aí, quais foram as consequências disso? Eu disse no meu texto, e está lá no vídeo, que se o problema para o PL era falta de nome para a capital, mesmo não querendo disputar o executivo, eu me sacrificaria e desafiei. Sim. Me deixe pré-candidato por uma semana, se eu não tiver em primeiro eu retiro.
e 2 dias depois me destituíram da executiva estadual. 2 dias depois, para não esperar nem uma semana, porque eu tenho certeza que eu já saía com 2 dígitos, como eu tenho certeza hoje, e ninguém tem coragem de colocar meu nome nem para Senado nem para governo, eu tenho certeza hoje que se colocarem na pesquisa eu estou bem posicionado, se bobear estou com 2 dígitos. Mas voltando às consequências lá de trás, para não tumultuar, não criar problema e não ser um empecilho para o partido, eu fiquei uma semana enlutado, de luto, quieto, pensando e digerindo o que tinha acontecido, porque eu não tomo decisões no rompante, tanto que o baque foi na quarta, na sexta deram uma entrevista vinculando meu nome, eu fui fazer o vídeo só sábado de manhã. Então esperou dar uma pensei bastante, e até hoje quando falo assim, cara, se você não tivesse feito aquele vídeo e não sei o que, se a gente pudesse voltar no tempo, e eu respondo, se a gente pudesse voltar no tempo, eu não teria pego a presidência do PL, e se tivesse pego e voltasse naquele sábado, eu teria feito exatamente o mesmo vídeo, porque eu não me arrependo do que eu fiz. Como eu disse para você, minha mãe pariu um homem, não pariu um saco de bosta. E a velha política tem que entender que no Mato Grosso do Sul ainda tem homens e mulheres de caráter, de fibra e de cerne que tem valor e não tem preço. Sim. E eu estou disposto a provar isso. Isso o dinheiro não compra. E aí eu peguei e falei com todos os diretórios e disse, pessoal, eu tomei essa atitude porque eu dei a minha palavra que não faria e não vou fazer. Mas aqueles que não fizeram o mesmo e que puderem ficar quieto e aguentar e segurar, é importante para a gente fortalecer o partido e, lógico, a base do presidente. Vamos engolir esse sapo. E eu estou em oração com vocês. Não vou subir em palanque nenhum, não vou participar de campanha, vou pedir voto para os vereadores e para as majoritárias que eu acredito, e vamos esfriar a cabeça e não vamos pôr a bola no chão. Alguns saíram, outros ficaram, e na sequência eu sofri uma fratura muito grave no meu maxilar superior, na extração de um siso. Houve um buraco de 1,5 centímetros, inclusive dias atrás morreu um garoto aqui em Três Lagoas com o mesmo problema que eu quase morri. Sim, sim. E aí, depois de semanas de cama, sentindo uma dor terrível, para você ter uma ideia, eu tive que fazer 6 cirurgias para reconstrução do tecido mole da boca e uma de reconstrução do osso. Eu tenho hoje 16 pinos aqui no rosto e 2 placas de titânio. E são 3 anos para o meu osso voltar ao normal. Recuperar. E eu efetivamente quase morri. Foram 3 meses de muita dor. Perdi 35 quilos. Foram 3 meses sem comer, 3 meses com muita dor, a ponto de eu precisar anestesiar todo o meu rosto, daqui da bochecha até aqui embaixo, para eu conseguir dormir. Eu ia no médico, ele anestesiava, eu conseguia dormir um dia, depois voltava. Então foi bem ruim. Sim. Se você ver as minhas imagens da época, ainda assim eu tentei andar um pouco no estado, pedir voto para alguns colegas, eu estava esquálido, estava mais magro que você, só a capa da gaita. E aí eu peguei e fiquei em silêncio na igreja. Isso é uma pena canônica, quando o padre começa a fazer muito barulho e atrapalhar a estrutura eclesial, o bispo manda ele calar a boca. Isso chama silêncio obsequioso. Isso é uma pena canônica. Então eu me autoimpus um silêncio obsequioso e por praticamente 8 meses não falei de política com ninguém, fui cuidar da minha saúde e exercer meu mandato de deputado. Tanto que esse relato aqui, eu acho que é a primeira vez que você está ouvindo. Pois muito bem. Dentro de toda essa conjuntura, de todo esse problema e tal, não sei o quê, eu exclusivamente, e deixei claro, não apoio uma legenda. Eu não tenho problema com pessoas. Por quê? Porque como meu projeto é nacional e eu estou há mais de 20 anos militando pelo direito à legítima defesa, não faz sentido no meu estado eu apoiar um partido que foi um dos autores das ações diretas de inconstitucionalidade contra os decretos que eu ajudei a escrever do Bolsonaro que dão arma para as pessoas, facilita. Eu ia virar um pária não só aqui, eu não ia ser só o cara sem palavra, eu ia ser o cara sem palavra no Brasil inteiro, porque eu ia estar apoiando aqueles que são nossos algozes Brasil afora. Pior que isso, o decreto do Lula que destrói todos os clubes de tiro e todos os CACs, eu apresentei um PDL para derrubá-lo e ele foi à votação.
ele não passou na Câmara, Rafael, por 3 votos. Sim. 3 votos. Você aí que está me ouvindo em Três Lagoas, preste bem atenção. 3 votos. E vocês sabem quantos deputados do PSDB tem no nosso estado? 3. Então não tem nada contra, eu estudei com o Beto, me dou bem com ele, o Geraldo é meu vizinho, achei ele uma simpatia, um amor de pessoa, o Dagoberto é alguém muito educado, é faixa preta de arte marcial, igual eu também sou. Então eu respeito o ser humano, mas a legenda é maldita, e por conta de 3 votos hoje os CACs estão agonizando, os caçadores, atiradores, colecionadores, clubes de tiro e loja de armas estão agonizando no Brasil por causa de 3 votos. Então, por isso a firmeza ideológica que eu tenho. Então, dito isso, o que eu vim fazer em Três Lagoas hoje? Semana passada, eu tomei conhecimento que o diretório de Três Lagoas, que é o último diretório do estado que tem ligação comigo, que foi colocado na minha época, foi destituído, assim como eu fui quando eu não aceitei apoiar o PSDB. Eu confesso que eu ainda não entendi por quê. Porque o diretório de Três Lagoas, a meu pedido pessoal, se submeteu ao apoio ao grupo que estava aqui, colocando de lado, inclusive, a sua preferência ideológica. Sim. Mais que isso, quando eu montei o diretório aqui, é de senso comum, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que eu queria ter como candidata a prefeita Mariana Amaral. Por uma razão muito simples, ela é de dentro da minha casa. Sim. Ela é a vice-presidente do PL Mulher porque ela é amiga da minha esposa. Quando ela vai para Campo Grande, eu convido ela para dormir lá em casa, almoçar lá em casa, jantar lá em casa, porque ela virou parente. Uma pessoa de confiança. Mais que isso. É uma irmã. Sim, sim. É uma irmã que a batalha nos deu. Sabe aquele ditado que fala assim, o quão vale as pessoas que estão ao seu lado na trincheira, vale mais do que a guerra? São mais importantes que a própria guerra? A Mariana é uma irmã de batalha pelo Brasil, que a luta por um país melhor e um estado melhor me deu. Pois muito Sim. bem. Eles aguentaram a pressão. A Mariana mostrou para mim, e ela aumentou ainda mais no meu conceito, quando eu bati o pé que eu queria ela candidata a prefeita ou pré-candidata, e ela falou, Polon, eu não tenho experiência, nós temos um candidato que pode vir para o PL, que é mais experiente, e essa aqui é furo de reportagem, que ninguém sabe. Ela construiu dentro do grupo o nome do Paulo Verão. Nem o Paulo sabe disso. Algumas pessoas maldosas falavam para ele que a Mariana era uma adversária. E eu falava, Mariana, conta para ele que foi você que fez. E ela não conta, ela é extremamente discreta. Pois agora eu falo publicamente. Sim. Quem construiu o nome dele dentro do grupo do PL foi a Mariana Amaral. Sim. E uma vez ela tendo construído, eu briguei com unhas e dentes para que ele fosse o nosso candidato a prefeito. Quando eu fui destituído, e tem um parente dele que é próximo ao Bruno, lá de Campo Grande, pode perguntar para ele que vai confirmar, ele entrou em contato comigo, tentou falar comigo, eu falei, cara, não há muito que eu posso fazer. Mas eu mandei mensagens, entrei em contato com todas as pessoas que eu podia, expliquei para o Bruno e para esse amigo dele, que é meio parente do Paulo Verão, quais eram os caminhos possíveis para ele viabilizar a candidatura dele. E, paralelo a isso, as pessoas que não o queriam estavam construindo inquéritos com notícias falsas, assassinato de reputação, como estão fazendo comigo desde a eleição do ano passado. Não parou. Sim. Se você pegar tudo que a imprensa publicou, você vê que tem método. É um storytelling que começa um veículo, aí o outro aumenta um pouquinho, outro aumenta um pouquinho, outro aumenta um pouquinho. A gente já periciou isso aí, já conseguiu levantar isso aí. E aí, o Dr. Paulo ele não conseguiu entender e acabou se desentendendo com as pessoas que estavam lutando para viabilizar a candidatura dele. Sim. Porque eu estava trabalhando nesse sentido, ele pode confirmar que esse senhor lá de Campo Grande, e a Mariana também estava trabalhando nesse sentido. Só que no calor da emoção, as pessoas não entendem. Tanto que eu vim aqui e expliquei como se faz uma campanha ideológica, porque disso eu entendo. Sim. E eles acharam até que eu estava criticando ou desmerecendo. Eu falei, não, esse é meu jeito de mostrar como que faz. Tanto que no lançamento da pré-campanha eu fui e fiz
Esteve junto. Sim, e levantei a mão e fiz um discurso muito efusivo e pedi para todas as pessoas que eu tinha contato que dessem um apoio. Sim. E abri a minha estrutura lá, falei, quando você for para Brasília falar com o presidente, fica no meu apartamento, quando você quiser. Isso aí também foi público e notório, né, Mariana? Então, eu confesso que quando fiquei sabendo que o diretor daqui foi destituído, eu fiquei atônito, porque de todos do Estado, eles engoliram o orgulho, renunciaram ao nosso sonho de um projeto ideológico e abraçaram o que eles chamam de pragmatismo político. E como o Coronel Davi fez um vídeo que circulou nos grupos, da política profissional. Eles foram profissionais, coisa que eu não sou. Sim. Eu sou um apaixonado. Eu faço aquilo que eu sonho, que eu acredito. Mas eles foram profissionais, foram muito mais maduros que eu. Sim, sim. Tanto que hoje ocupam espaço e tem a direita bolsonarista com um pedacinho lá dentro. E podem fiscalizar, participar e levar um nível de seriedade ideológica que só quem é bolsonarista discerne pode fazê-lo. Então eu vim aqui hoje, em Três Lagoas, pessoalmente, mesmo tendo uma agenda extremamente importante em Brasília hoje, eu acabei, como eu ainda estou sofrendo as agruras da minha lesão, porque diferente do que o Campo Grande News disse, não é um drama. Um menino morreu aqui por causa disso, eu quase morri, não morri por conta da estrutura que eu tenho, se eu não tivesse eu teria morrido, assim como a mãe de um amigo meu também morreu disso. Eu, por estar com licença médica, não poder viajar de avião, estou com medo de ficar longe daqui, por exemplo, se eu tiver uma emergência eu chego em Campo Grande rápido. Ou me atendem aqui, ou vou para São Paulo, eu estou com esse aí. Então deu uma arruinada, eu por estar de licença médica, eu falei, bom, já que eu estou ruim, pelo menos eu vou lá em Três Lagoas. Para quê? Para primeiro, agradecer publicamente o Tenente Portela, que é o presidente estadual do PL. Porque o Tenente Portela, com todo o barulho que eu fiz, com toda a divergência que a gente teve, com todas as dificuldades que nós passamos, toda a turbulência que nós enfrentamos, e boa parte, eu confesso, fui eu que causei, porque eu não aceitei o projeto profissional, eu abracei um projeto ideológico, ele ainda assim manteve o time de Três Lagoas. Então eu reconheço o que é justo. Eu poderia fazer um discurso passional aqui, criticar o presidente Portela, falar que aconteceu isso, aconteceu aquilo, não. Vou fazer isso olhando para a câmera. Eu vim para Três Lagoas para agradecer a generosidade do presidente estadual do PL, o Tenente Portela, meu muito obrigado, porque apesar do meu posicionamento irredutível dentro da minha estrutura bolsonarista, do que eu acredito, porque na minha cabeça, assim, Bolsonaro sempre acusou o PSDB de ser de esquerda, então não fazia sentido para mim abraçar o PSDB. E eu não tenho neuroplasticidade, eu tenho rigidez cognitiva. Quando eu dou a palavra, eu não consigo quebrar a minha palavra. Então, ainda assim, apesar de eu não conseguir, eu agradeço a generosidade do Tenente Portela, que, primeiro, manteve essas pessoas no diretório daqui. Segundo, mesmo durante a turbulência, conduziu o processo eleitoral. Terceiro, nunca me faltou com respeito, nunca falou mal de mim pelas costas, nunca criou uma narrativa, sempre foi extremamente respeitoso e cordial. Quarto, sempre me informou do que estava acontecendo e eu optei por não tumultuar mais. Eu falei, eu não vou ser um empecilho para o partido, fiquei quieto. Quinto, mesmo com forças ocultas exigindo a minha expulsão do partido, ele não fez isso. Ele me respeitou e respeitou o meu silêncio. Agora, aos que pensam que esse silêncio foi porque eu saí da política, aos que pensam que esse silêncio foi porque eu tenho medo dos coronéis do Mato Grosso do Sul, revisem seus conceitos. O meu silêncio de 8 meses se deveu exclusivamente ao respeito ao partido, ao respeito à construção de um Brasil melhor e principalmente ao respeito ao Jair Bolsonaro, porque eu me tornei político inspirado nele. Então o meu radicalismo se deve ao fato da minha identidade ideológica com o presidente Bolsonaro, por ver os vídeos dele e acreditar no que eu estou vendo, e não no que eles vêm falar, foi combinado. Não, não acredito. E para fechar,
que eu sei que ficou grande demais, está quase tranquilo. podcast. Está quase um podcast. Então, primeiro agradecer ao Tenente Portela pela sua generosidade. Entendo que se encerrou um ciclo, embora eu não entenda o motivo, porque, como eu disse, eles sempre foram colaborativos ao ponto de ter um espaço dentro da gestão. E também a Mariana, mesmo tendo sido destituída do diretório municipal, foi elevada ao diretório estadual, né, Mariana? Sim. Mas eu ainda não entendo o porquê da destituição de todos aqui em Três Lagoas, que sempre foram muito respeitosos, muito mais do que eu, inclusive. Então, agradecer ao Portela por toda essa generosidade, mas também e principalmente agradecer a Mariana, o Irade e a toda a equipe de todos aqueles que ombrearam, porque eu sei o quão foi difícil para vocês. Nós tínhamos um sonho, nós sonhávamos com a chapa pura, igual conseguimos em Cidrolândia. A gente sonhava com a possibilidade de gritar com orgulho. Eu sempre falei, Rafael, que eu nunca tive o sonho de ser político, mas eu sempre sonhei em, quando fosse às urnas, me orgulhasse de estar votando, votasse com orgulho, independente do resultado. Eu disse em todas as cidades, não é um projeto para as próximas eleições, é um projeto para as próximas gerações. Vamos construir pessoas de fora da política, tanto que os 3 prefeitos ideológicos que eu fiz, eles estão mais parecidos com o velho da van do que com um político profissional. O Rodrigo Bastos nunca foi político, a professora Lourdes nunca foi política, o delegado Murilo nunca foi político. Então são pessoas que estão ali porque acreditam num novo país. E eu, particularmente, creio que o Brasil não começa em Brasília, Rafael. O Brasil começa aqui no Mato Grosso do Sul. Então não tem como eu pretender um Brasil melhor, com pautas ideológicas complexas, com entrevista na Jovem Pan, com matéria falando de mim no Fantástico, e tem pelo menos umas 3 me atacando, por isso que os ataques da imprensa daqui eu nem ligo, não faz nem cosca. Mas eu acredito que não é coerente eu olhar para o Brasil e falar, vamos mudar o Brasil, se nós esquecermos de olhar para o nosso município, para o nosso estado, e falar, não, vamos começar aqui, aquela história. Primeiro arruma sua cama, depois limpa sua casa, depois varre sua rua, depois cuida do seu bairro, depois cuida do seu município, depois cuida do seu estado, e assim a gente muda o mundo. Sim, no geral, né? No geral. Então, eu sei que o meu posicionamento bolsonarista, entre aspas, mais à direita, que muitos que se dizem bolsonaristas, que andam à luz do dia por aí, não estou dizendo no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil todo, incomoda algumas pessoas. Mas eu sempre disse desde a minha posse, eu sou o político mais previsível que vocês vão conhecer na vida. Porque o que eu falo que eu vou fazer, eu efetivamente vou fazer, eu não estou blefando. Sim. Então se eu falar que eu vou ali, eu vou ali. Se eu falar que eu vou lá, eu vou lá. E eu falei, deixei muito claro, falei, olha, se vocês querem o partido, peguem, eu não sou dono, mas eu não vou participar disso. E acabou acontecendo o que aconteceu. E no final das contas, quando chegou no embretamento, eu falei, olha, se vocês forem fazer na marra achando que eu, por covardia, vou ceder, eu sou aquele soldado que puxa o pino da granada. Eu levo 2 ou 3 junto comigo. E foi o que aconteceu. Eu puxei o pino, dizem que eu destruí minha carreira política, mas eu mostrei para todo mundo que eu não voltei atrás com a minha palavra e que todo mundo eu jamais vou te oferecer veneno falando que é suco, cara. Se você quiser votar na centro-esquerda, vai ser comigo denunciando que é centro-esquerda. Não vou falar, não, é para um bem maior, inventar uma história doce para te enroscar. Não vou. E repito, não tenho nada contra as pessoas. Meu problema é com a legenda. Porque amanhã ou depois, falar, o fulano o Polão está conversando com o fulano, com o Beltrano. Gente, eu converso com todo mundo, eu respeito todo mundo. Eu acho que todo mundo é criatura de nosso Senhor Jesus Cristo e tem que ser respeitado. Você não pode desrespeitar o ser humano. Você nunca vai me ver fazendo vídeo falando, eu quero que fulano morra, que o Beltrano morra, que o cara bom é o cara morto. Eu não sou desse tipo. Eu desejo, por exemplo, para você entender, que o presidente em exercício, eu não vejo ele como presidente, eu vejo como um ditador em exercício, que é o Lula, que é cachaceiro, isso é um fato, que é ladrão, isso é um fato, que ele tenha muita saúde e viva longos anos sobre a terra para que ele possa ser preso, pagar pelos seus crimes, viver até o final da sua pena, se converter e morrer na graça. É essa a vontade que eu tenho. Mais importante, né? O mais importante. Fechando, claro. Estamos aqui. É isso aí. Deputado, tinha muitas perguntas, mas o senhor, claro, aí falou, e como o senhor sabemos,
É que Fala a realidade. Eu falo a verdade. Sim, sim. Se você quiser fazer um bate-bola, jogo rápido com respostas de poucos segundos, eu respondo também. Rapidamente, uma última pergunta, porque a gente tem que encerrar o programa. Vai lá. Mariana Amaral é o nome do PL para Mato Grosso do Sul em 2026? Mariana Amaral é o nome do Marcos Polon para o que ela quiser em 2026. Se ela quiser ser governadora, eu apoio. Se ela quiser ser senadora, eu apoio. Se ela quiser ser federal, eu apoio. Se ela quiser ser estadual, eu apoio. Se ela quiser ser vice-presidente do PL Mulher, eu apoio. E para 2028? Do mesmo jeito. Mesmo jeito? Mesmo jeito. Tá bom, Confiança irrestrita, e quero deixar um recado a todos que me apoiam e me seguem nas minhas redes sociais. Eu recebi, vindo para cá hoje, um comentário maldoso em relação a ela. Eu não respondi de forma desrespeitosa, porque suponho que você que fez o comentário não saiba o que aconteceu. Bom, agora você sabe. Então, se você tiver algum problema com ela, você sabe onde eu tô, você sabe meu WhatsApp, eu sou um cara acessível que conversa com todo mundo e nunca se fugiu de debate. Então, eu aceito toda e qualquer crítica. Não há absolutamente nada que se falar contra o Irad, nem contra a Mariana, porque eles suportaram isso porque eu pedi para não criarem turbulência no partido, porque eu já tinha criado turbulência demais. Isso aí, falou tudo. Deputado, aqui a Rosana Dourado está agradecendo o senhor aqui, mandando um abraço, parabenizando pelo seu trabalho, é nossa ouvinte já de muitos anos. Obrigado. E agradecer o senhor por ter vindo ao nosso programa, por estar aqui com a gente. Sempre. Ter escolhido a Rádio Caçula. Agradecer a Mariana também, que está sempre com a gente. A Mariana está fazendo um ótimo trabalho na CEMEA aqui em Três Lagoas. E agradecer o senhor mais uma vez. Quando o senhor precisar, os microfones da Caçula estão de portas abertas para o senhor, para o seu trabalho. E esperamos o senhor em uma nova oportunidade aqui no nosso programa. Quando você quiser, e daí como tema mais cascudo eu já descasquei, Sim. Na próxima eu consigo responder mais perguntas. Aquilo que eu falei, pergunta o que você quiser, só claro, tem que dar o tempo para eu poder responder. Claro, mas pode deixar. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço, Rafael. Um abraço e um beijo no coração de todos os meus amigos de Três Lagoas. É isso aí, pessoal. Agradecer a você também que esteve com a gente no nosso programa. Fábio Campos está chegando aí com Ronda Policial. Eu volto amanhã.